Ciumento de Carteirinha é o nome do mais recente livro de Moacir Scliar, escritor. Boa noite, bem-vindo ao Estúdio 36. É uma honra estar aqui. Melhor do que aqui, só academia. Mas tem uma diferença, aqui a imortalidade não é garantida. Ao contrário. Mas lá tem chá e aqui não tem. Tem várias vantagens lá. Bom, o livro, o qual eu já li, né, mas o fato de eu ter lido me dá até mais condições de pedir para que, por favor, tu contes a história dele, não eu. Para isso, estás aqui, dentre outras coisas. Enquanto eu mostro a capa, por favor. Bom, o livro, basicamente, é uma versão moderna, atual, da obra do Machado de Assis, Dom Casmurro, que é fundamentalmente o Tratado do Ciúme, né? É uma história que marcou a literatura brasileira, a cultura brasileira, né? Porque o casal da obra do Machado, né, o Bentinho e a Capitu, são conhecidos, e a dúvida sobre se Capitu traiu o Bentinho ou não até hoje está presente. A minha história se baseia nesse clássico, mas para contar uma outra história, né, em que um grupo de jovens vai participar num debate sobre se Capitu traiu ou não traiu, né, e são dois rapazes e duas moças, um dos rapazes é namorado de uma das moças e começa a ter ciúmes do outro, né, então se reproduz no presente a história que eles estão discutindo. O detalhe, que não é detalhe, é algo fundamental, é que esse é um livro para público chamado infanto-juvenil. É um pouco diferente da vertente principal das tuas obras, que são para um público mais adulto. Como é a adaptação a essa linguagem e é o tipo de narrativa que tem que ser feita para esse público? Isso é uma coisa curiosa, porque a ideia não é minha. Na verdade, esse livro faz parte de uma coleção para a qual eu já escrevi vários livros, né? Incluindo do próprio Machado, um livro chamado O Mistério da Casa Verde, que é baseado no Alienista, né? Então, a intenção é colocar os clássicos ao alcance, né, do público juvenil, mediante uma história ambientada no presente, uma linguagem do presente, com personagens jovens, né? A dificuldade maior, né, é realmente assim, encontrar essa linguagem que, sem deixar de ser literária, né, eu não vou escrever uma coisa babaca. Não dá para subestimar só porque é público jovem. Né? Não, e a gente não pode esquecer também que uma das coisas boas da literatura é que ela aumenta o horizonte, o vocabulário e também a capacidade de pensar e de sentir do leitor, né? Então, o livro deve acrescentar alguma coisa sem criar aquele problema do clássico que as pessoas não entendiam, né? A pessoa hoje tem muita dificuldade de entender um livro de José de Alencar, que tem certos vocábulos que são do século XIX. Né? Bom, e tiveste alguma consultoria específica nessa área? Não. Mostraste para algum adolescente? Não. Eu chamo o adolescente Moacir Scliar, né, que está escondido lá na minha casa há muitos anos, e pergunto para ele que tal. Ele é um cara... Que legal, tu tens acesso a ele ainda? Não? Isso é um privilégio, viu? Tem gente que perde contato. Mas ele vem de muito má vontade, isso tem que dizer. Legal. Bom, o livro ele se baseia posso chamar de mistério, né, da literatura brasileira, feito intencionalmente pelo Machado, que queria mesmo nos deixar na dúvida, e conseguiu. Mas, na tua opinião, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Bom, o Machado, ele foi extremamente hábil nisso, porque a narrativa é feita pelo Bentinho, né? Portanto, é uma narrativa suspeita, porque é o próprio, né, traído, presumivelmente traído, que vai nos contar a história. Então, ele conta com o viés dele, né? Mas tem duas coisas que tem que ser ditas. Primeiro, que não tem nenhuma evidência de que Capitu o tenha traído. Eu, particularmente, acho que não. Acho que ele é paranoico mesmo, né? Tanto paranoico que ele é um cara que acaba o livro sozinho, né? Sem ninguém e tal. Quer dizer, é um cara que está de mal com o mundo. Por isso que ele se chama Dom Casmurro, né? Porque ele era um casmurro, um fechado, um melancólico, né? Capitu, por outro lado, é uma pessoa vital, né? E o livro termina com uma tragédia, essa que é a verdade. O filho morre, ela morre, né? Quer dizer, é um livro triste, né? E mostrando assim como o ciúme desencadeia esse aspecto. Agora, o que o Machado quer nos dizer, e isso que eu acho que é a coisa mais importante, é que não interessa tanto se traiu ou não traiu, né?
que interessa que as pessoas tenham a coragem e a habilidade de esclarecer as suas desconfianças em relação ao outro. Né? Hoje tive o prazer de almoçar com o José Antônio Pinheiro Machado, não, com o Ivan Pinheiro Machado, José Antônio eu encontrei depois do almoço, com o Ivan e com o Davi Coimbra. E nós estávamos discutindo o teu livro. E o Davi Coimbra taxativamente disse, traiu. Traiu por um motivo, o filho era igual ao amigo. Essa seria uma prova genética da traição. Como é que vai nascer um filho igual ao amigo e não vai ser traição? Esse é o argumento de todos os machistas brasileiros. Sobrou pro Davi. Não, o Davi realmente, todos nós sabemos que ele é um ardente defensor da masculinidade, né? Mas a verdade, ele deve se lembrar que também tem uma personagem que é muito parecida com uma senhora com a qual ela não tem nada a ver. Machado faz questão de botar isso para dizer assim, às vezes semelhanças inesperadas acontecem. Né? Quer dizer, o Machado, ele próprio neutraliza o dado que ele deu. Né? Qual é o teu Machado favorito? No livro do Machado de Assis, teu Machado favorito, parece que eu estou falando de... No meu caso é o Alienista, mas é uma escolha que eu devo reconhecer que é peculiar, porque... Tem a ver com medicina, com a tua atividade, por isso, um pouco tem. Né? Porque conta uma parte da história da medicina pela qual eu sou absolutamente fascinado, que é a psiquiatria do século XIX. E esse doutor é muito típico, né, da onipotência médica daquela época, né, e também é um símbolo do poder que tinha no Brasil. Agora, se tu perguntar para as pessoas, a maioria vai dizer que é Dom Casmurro. Né? Dom Casmurro é o predileto de todo mundo. O teu livro, escrito por ti, que é o predileto de todo mundo, é o que tu mais gostas ou não? O teu... Olha, eu não sei exatamente qual é. Eu gosto muito do Centauro no Jardim. Centauro no Jardim. Que foi um dos meus primeiros livros até Mas hoje. Qual é o mais vendido? O Exército de um Homem Só, talvez? O Exército de um Homem Só, talvez, né? O livro mais... Não. Acho que o Centauro no Jardim... O Centauro no Jardim tem muitas edições no exterior. Agora, no Brasil, os meus livros mais vendidos são esses, dessa coleção. Né? Da Ática. Porque o público juvenil hoje é imenso. Né? É um público assim... Teve um dos livros que eles venderam 4 milhões de exemplares. 4 milhões de exemplares? Aí teve uma venda... Sim, para o Ministério da Educação, para distribuir em escolas e bibliotecas, o que é muito bom, né? Exato. Tomara o governo comprasse mais livros e menos outras coisas por aí que anda. Não, e depois comprando. É o seguinte, quando se faz 4 milhões de exemplares, né, o custo do exemplar passa a ser de R$1 ou R$2. Né? De repente, é extremamente acessível. Agora tu começa a cumprir um roteiro de visitas a escolas. Não, isso eu sempre tenho. Tens, né? Isso, tu és eu não diria um dos poucos, mas acho que é minoritário dentre os escritores essa vocação e esse dom para comunicação direta com o público. O escritor, em geral, muitos deles são mais reclusos, de poucas palavras. Bom, tem alguns que nem falam. Né? Rubem Fonseca, que é o grande escritor brasileiro, não dá entrevista, dá autotelevisão e ninguém vê. Né? Agora, eu acho que num país como o Brasil, né, que se lê tão pouco, que as pessoas têm tão pouco acesso à cultura, se o escritor puder ajudar, né, a motivar as pessoas, e eu faço isso não só como escritor, eu faço como médico de saúde pública. Eu me acostumei a ir buscar a pessoa para se vacinar, né, a estimular a população a se vacinar. Na saúde pública a gente sabe que não pode esperar que as pessoas venham correndo para a vacina. Né? Tem que motivá-las. Literatura é a mesma coisa, literatura é vacina. Né? Vacina não é contra a doença, mas é vacina contra o desconhecimento, contra a insensibilidade. Até dói às vezes, né? A literatura. Essa é indolor. Essa aqui é indolor, mas às vezes dói. Não, às vezes a boa literatura dói também. Dói porque dói na alma, mexe com a gente. São dores na alma. Vai ter festa de lançamento? Coquetel? Já teve. Quando foi? Foi lá na própria livraria Saraiva, do Shopping Praia de Belas. Né? Na terça-feira. Inclusive eu estava lá, estou perguntando. Não, a idade. Não, a essa altura, digamos assim, eu já não faço muitas tardes ou noites de autógrafos, né? Mesmo que não dá. Né? Eu tenho que escolher, ou eu dou palestra ou autógrafo, eu prefiro palestra. Tá certo. Moacir Scliar, Ciumento de Carteirinha, está aqui o livro, à venda nas melhores casas do ramo. Olha, eu li o livro inteiro e você que é pai, que é mãe, que é professor, que está nos vendo aqui, ninguém me pediu para fazer propaganda, mas é uma baita porta de entrada. Eu tenho certeza que boa parte, se não a totalidade dos jovens ali de 7ª, 8ª série, ainda tem isso, 7ª, 8ª série, deve ter, por aí,
que lerem o livro vão querer ler o Dom Casmurro depois, porque o livro é instigante em relação a isso, ele é feito de propósito, para a gente ficar com vontade de ler o Dom Casmurro depois. Sorte e sucesso, obrigado pela presença. Tá. Espero encontrar um dia o Machado de Assis aqui. Essa cadeira. Se não, pode ser que eu faça uma carta dele, né? Exatamente. Tem no livro, pode ser que eu falsifique uma carta e te apresente, quem sabe. Exatamente. Dizendo que ele adorou dar entrevista no Estúdio 36.